Olá! A árvore da vida é conhecida através de uma diversidade de leituras, não é mesmo? A que apresentaremos é a leitura primordial, a que está na origem, é a mais simples e fácil possível, porque é na simplicidade que se assenta a complexidade das leituras através das quais hoje conhecemos a árvore da vida. Então nós vamos em direção à leitura mais simples e fácil, a mais profunda. Este conteúdo será apresentado em 2 vídeos, sob o mesmo título, Árvore da Vida Primordial 1 e 2, e cada um desses vídeos será dividido em 3 momentos. O material está disponível a quem quiser, sem receio. Se a amiga que está assistindo, o amigo, conhecerem alguém, além de vocês, que tem interesse na árvore da vida, que estude, que a investigue, que a divulgue, pode tranquilamente utilizar esse conteúdo. Tá certo? Nós estamos num momento de partilha, nessa atual mega transição planetária. Vamos lá. Momento 1 do vídeo 1. A árvore da vida veio do Verbo Divino, que no limiar, isto é, no nascer do universo manifestado, se dividiu em 2 verbos, o julgar e o conduzir, realizados respectivamente pelos arquétipos do juiz e do comandante ideais, os quais deram origem a tudo o que conhecemos, tanto no universo micro como no macro, no reino mineral, vegetal, animal ou humano. Tudo que conhecemos provém destes 2 verbos, quer dizer, contém estes 2 verbos, que estão lá nos primórdios, gente, lá na origem, distante no tempo, lá no início do tempo, vamos imaginar. E aquilo que está no início do tempo corresponde ao mais profundo no espaço. Origem, rebate aqui o mais profundo no espaço. Então, no mais profundo de todos os seres, existem estes 2 verbos. Muito bem. Vamos a alguns exemplos. De onde veio o fogo? Ora, o fogo é uma manifestação na dimensão mineral do ímpeto caloroso, da ardência do comandante ideal. É natural que a explicação que nós damos no universo manifestado é que o fogo é o resultado de uma combustão. Está certo, correto? Só que essa combustão ela é alimentada arquetipicamente pela ardência, pelo ardor do comandante ideal. De onde vem a água? A água é o resultado inicial da fluidez do juiz ideal. Imaginem vocês no tribunal, nós estamos no tribunal, o réu está aqui. Pelo andar do julgamento, parece que o réu é o culpado. Mas uma testemunha inesperada entra em ação e o réu parece que passa a ser inocente. Depois acontece uma outra circunstância no julgamento e o réu parece culpado outra vez. Depois outras testemunhas, inocente. E assim vai, certo? Na fluidez, como um rio por entre as montanhas. Certo? E do mesmo jeito o ar. Então essa coluna aqui, que está deste lado, é a coluna julgadora, é a coluna do ar e da água, a gente considerando os elementos desse reino mineral. E aqui é o fogo e a terra. A terra também vem desse lado, da rigidez, da ideia fixa do comandante ideal. Por exemplo, o soldado a resgatar numa batalha,
é o X, não é o Y. Então o comandante vai atrás com a sua tropa do X. Aquela fixação, aquela densidade em torno dessa figura. Tá? Aí, né? Daí aconteceu, né, o elemento terra. Tá? Muito bem. Tudo que existe, né, vem desses dois verbos. Né? Vale a pena repetir sempre. Tá certo? Por exemplo, as religiões. Nós temos deste lado aqui as religiões julgadoras. Né? Vide o Deus julgador do Velho Testamento. Né? Inclusive ele é dramatizado, né? Porque o juiz, na realidade, é uma figura delicada, doce. Tá? Mas na realidade é isso, né? Mas ele é interpretado de uma maneira diferente ao longo das gerações. Tá certo? Mas é o Deus julgador. Aquele moral, a moral, a ética, o pecado, o sacrifício, está tudo desse lado, gente. Ligado ao verbo julgar. Olha que interessante. São as religiões ligadas a este verbo, né? Judaísmo, cristianismo, etc. Né? Islamismo. Tá certo? Agora aqui, ó, diferente. Tá? No enfoque oriental, da filosofia religiosa oriental, nós temos a figura, por exemplo, do Krishna, que foi o condutor do Arjuna, né, na batalha de Kurukshetra, né, descrita no Mahabharata, tá, esse épico hindu. Tá? Então temos o Krishna, que é um condutor, ele se transformou no cocheiro do Arjuna. Vem pra luta, cara. Conduziu o Arjuna. Tá? É um condutor. Olha que interessante, gente. No universo animal, o gato, né? O gato ele veio da onde, na realidade? Né? O genoma do gato. Nessa fluidez. Vocês já viram um gato em cima de uma cristaleira? É fluido. Então é como uma água, né, corrente entre as montanhas. É fluido, fluido. Ele vai onde o cenário sinalizar. Tá? Este é o gato. Ele é uma manifestação do verbo julgar. Quer dizer, no fundo do genoma dele existe, certo? Os biólogos vão chegar nisso, e as biólogas, tá, no futuro. Tá? Existe um caractere J do julgar. Tá? O cachorro está aqui, gente. O cachorro é o condutor. Né? Ele é utilizado, né? Nós sabemos muito bem disso, né? Ele é o condutor de pessoas com necessidades, né, especiais. Tá? E não só essas, não. A gente vai passear com o cachorro, dar uma caminhada, ele vai na nossa frente puxando. Vem comigo. Ele nos conduzindo. Tá? Então, existe um caractere C no fundo do genoma, que vai ser encontrado pelas biólogas e biólogos do futuro. Tá certo? Então é isso, gente. Eu acho que deu alguns exemplos. Né? Vamos agora no segundo momento. Vamos explicar um pouquinho, através da simplicidade dessa leitura, por exemplo, por que sabedoria está nesse lado, no lado da terra e do fogo, e a compreensão está desse lado. Certo? Não é compreensão, inteligência, aqui sabedoria. Mas por quê? E vitória e glória. Não existe algum fundamento primordial? Existe. E a resposta está nessas figuras. Tá certo? Vamos lá. Acompanhe o raciocínio. Para o comandante ideal chegar à vitória, ele precisa fazer uma coisa que é a primeira atitude dele no campo de batalha. Qual é? É unir os soldados em torno do objetivo comum. União, o lado da união. Tá? Então ele é unir. Quem une os soldados, certo? Desconsidera as diferenças entre eles. Né? Um exemplo, por exemplo, o comandante está na batalha, né? O comandante ideal é o comandante que está no centro da batalha. Ele está lá, né, os soldados ali, chega um soldado que está ali, fala, comandante, minha mãe está doente, será que eu posso dar uma saidinha? O comandante fala, aqui ninguém tem mãe. O senhor se posicione para a guerra. Ninguém tem mãe aqui. Somos todos iguais. É o indivíduo, é a figura que desconsidera as diferenças. E desconsiderar as diferenças é sabedoria. Tá certo? Vamos para o outro lado. Então aqui é o lado da união, ó, unindo os soldados. Figuras simbólicas. Tá? Aqui é o lado do julgar.
Então, o juiz, a primeira atividade do juiz, do tribunal, do júri, o que é? É separar o réu em duas possibilidades, inocente ou culpado. Ele tem que cortar o réu nessas duas possibilidades. Tá? De início não optar por nenhum. Ele cortou o réu, ele pode ser inocente e pode ser culpado. Tá? Então é o lado da separação, lado da união, lado da separação. Por exemplo, para o juiz chegar à glória, a glória é a verdade. O juiz é o buscador da verdade. O comandante é o motivador. Então, para o juiz chegar à verdade, ou seja, à glória, ele precisa separar o réu nessas possibilidades. Tá? Diferenciá-los. Então, ele considera as diferenças. É a mesma coisa que um réu e a vítima entrarem no tribunal de braços dados. Um de braço dado com o outro. O réu e a vítima. Não tem julgamento. Para haver julgamento tem que ter separação. Tá? E separar é o ato básico da compreensão da inteligência. Para a gente analisar, pensar um texto, por exemplo, nós temos que separá-lo em parágrafos, os parágrafos em frases, as frases em palavras. Separação leva à inteligência. Tá? Considera as diferenças, desconsidera as diferenças. Muito bem. No próximo vídeo a gente continua um pouquinho em relação a isso. Tá? Terceiro momento. A árvore da vida é uma árvore. Eu vou olhar só o tempinho do vídeo. Ainda dá, gente. Ainda tem um pouco de chão. A árvore da vida é uma árvore. Né? E a árvore tem que dar fruto. Né? Ela é uma doadora de frutos. E o principal fruto da árvore da vida se chama zodíaco. Né? Zodíaco é o principal fruto da árvore da vida. Certo? O zodíaco, nesse círculo de formas animais, né, ele contém duas formas, né, nós vamos até aqui, ó, que são paradigmáticas, né, são paradigmas, certo? Da importância, em relação à importância desses arquétipos. Eu vou colocar aqui, gente, ó, vamos esquecer por enquanto a árvore, mas isso aqui está desse lado e do outro lado. Tá? As duas figuras, né, paradigmas, que estão ligadas diretamente, certo, às figuras simbólicas do juiz e do comandante ideais, estão aqui, ó, Libra e Áries. Na Libra, a balança é o juiz. Né? A pessoa de Libra é uma julgadora de si. Né? Julgadora de si mesma. Libra. Né? A pessoa Áries é a condutora de si. Tá? É evidente que a explicação que nós damos é baseada nos elementos, né? Libra, o signo do ar, Áries, o signo do fogo, né? Nos planetas, né? etc., regentes, né? Marte, né? Vênus, não é mesmo? Tá? Então, essas explicações, é lógico que elas são corretas, mas elas não são primárias, primordiais. Tá? Então, elas não dão um contexto da essência desses signos. Certo? Nós temos aqui Libra e Áries, tá? Que são o lado dos julgadores, gente. Tá? Aqui são os juízes de primeira instância, segunda instância, terceira instância. Tá? A explicação arquetípica, que está na origem de todas as explicações materiais que nós damos no universo manifestado. Tá? Peixes e Gêmeos. Início da função julgadora, recém-saídos da faculdade. Tá? Não sabe o que vão ser quando crescer. Não é? Porque é o primeiro emprego. É o primeiro emprego do tribunal. Tá? Eles são de juiz. Juiz de pequenas causas. Quer dizer, qualquer caso é um caso. Porque estão no início da profissão. Eles não se identificaram ainda. Será que eu vou me adaptar a esse tipo de trabalho? Né, julgador ou não, nesse ambiente, nesse cenário? Será que eu vou me dar bem com as pessoas? Tá? Eu vou ter que optar, etc, etc. Então, Peixes e Gêmeos estão no início. Então, sofrem essa atribuição do iniciante na função. Tá? Por exemplo, Gêmeos, Fernando Pessoa, 5 heterônimos. Morreu sem saber quem era. Entendeu? Pessoa de Peixes,
Eu sou peixe. Tá? Entendeu? Eu sou um infantil psíquico. Não, o peixe é um infantil. Por quê? Porque é o primeiro trabalho, a primeira atribuição da função julgar. Tá? Não selecionam. A nossa característica, a gente passa de um caso para o outro, de outro para outro, para outro, para outro. É um painel onde a gente não dá prioridade. Entendeu? Estamos pensando num assunto, de repente vai outro, opa, damos atenção para o outro. É o primeiro emprego, gente. Tá? Aqui está escorpião e aquário. Por exemplo, escorpião. Escorpião, certo? Os dois, eles selecionam. Porque são tá, do topo do julgamento. Superior Tribunal Federal. Então não é qualquer caso que é um caso. Que merece atenção. A diferença entre peixes e escorpião, tá, é clara, né? Peixe seleciona, não seleciona. Então fica na superfície de todos. Está como um peixe no mar. Tá certo? Fica na superfície ali. Agora, escorpião não. O escorpião seleciona, né? Aquele painel ele seleciona e se aprofunda. Tá certo? Isso todo tem origem, esses atributos essenciais, tá, na função julgar. Então, para educar uma pessoa de peixes, um filho de peixe, filho, por favor, seleciona o que você pensa, vai. E escorpião, ao contrário. Ó, desenfoca um pouco essa obsessão. Tá certo? Mas as explicações têm origem aqui, ó. Os planetas, regentes, elementos, etc. e demais explicações, certo? São derivadas dessa perspectiva, certo? Divina, né? Que vem lá de cima. Certo? Aqui você tem, olha, Virgem e Sagitário, gente. Virgem e Sagitário. Tá? São os comandantes do início. Recém-saídos da academia militar. Qualquer batalha, qualquer missão é uma missão. Tá? Para missões curtas, por exemplo, desembarque na Normandia, né, na Segunda Guerra Mundial, o desembarque na Normandia, certo? Em 24 horas, 100 mil soldados na praia. Vocês já imaginaram o detalhe, né? A capacidade para o detalhe desses dois? Tá? E o carisma do comandante de longo curso? Essas batalhas curtas. Aqui não, é o entorno, é o tempo vai entrando na função conduzir. Batalhas demoradas, certo? São missões longas. Tá certo? Muito bem. A gente continua no próximo vídeo. A Libra, Câncer e Áries, Capricórnio são os paradigmas. Estão no meio termo, né? De um lado e de outro. Né? São os elementos ponte. Tá? Nós podemos dizer que eles são até os ideais, os paradigmas, né? Porque estão, certo, entre Gêmeos e Peixes, entre Escorpião e Aquário, aqui entre Sagitário e Virgem e entre Leão e Touro. Tá? Então eles têm essa qualidade, né, que os outros carecem, que eles estão no meio tempo. Tá certo? A gente continua depois. Agora, já foram os 3 momentos, eu vou só finalizar com uma coisinha. Deixa eu ver se tem tempo ainda. Tem um pouquinho. Olha bem, essa simplicidade, ela serve de base, de esteio, como a gente falou, para a complexidade. Então eu vou dar um exemplo de complexidade a partir do verbo julgar. Tá? Que é para a gente pensar, se a gente se aprofundar nesses 2 verbos, nós vamos construir uma complexidade que vai bater, né? Vai entrar em sintonia com diversas interpretações sobre a árvore da vida. Tá? Exemplo. Julgar. Gente, o juiz ideal, ele julga um fato que já ocorreu. Não pode ser mais vivido, ou seja, sentido. Tá? Entendeu? O fato já ocorreu do julgamento, olha que interessante. É um fato que já ocorreu. Então não pode mais ser vivido, vivenciado, sentido, com emoção, com sentimento. Tá? Entendeu? A única forma de um ser interagir com um fato que já ocorreu é analítica, pensamental. Vocês concordam? Este lado é o lado do pensamento. Na árvore da vida é o lado do pensamento. Há muitas interpretações, né, afirmam que é o lado do pensar. Tá certo? A origem no verbo julgar. Tá? E aqui são signos pensamentais. Agora o comandante não, o comandante está dentro da batalha, é o ideal, é dentro da batalha. Ele vai realizar o que foi pensado. Tá? Se ele vai realizar o que foi pensado,
no meio da batalha não há o que pensar. Tá? É o sentir que vale. Tá? Os signos sentimentais, movidos a sentimento na psique. Tá certo? Muito bem. No próximo vídeo, certo? No 2, entendeu? Que eu pretendo fazer em breve, né? Vamos ver. Tá sob o mesmo título, né, gente? Nós vamos continuar nos aprofundando nesses dois vetos. Tá? Espero que seja útil, né? Que seja de utilidade para vocês essa interpretação. Tá? E disponham o conteúdo. Tá certo? Divulguem à vontade. Tá? E utilizem. Tá? Um abraço e obrigado.